Muito bem, pessoal. Vamos agora então iniciar o bloco sexto, mistagogia. E nesse, o único encontro, eu vou tentar dar uma dividida aqui, tá bom? Então, eu tô falando primeiro encontro hoje, mas porque é um momento, é um assunto mais, demorado. Então, eu vou tentar dividir também por parte, tá? A missa parte por parte. Se você quiser, depois dar uma lida, Lucas capítulo 21, versículos do 19 ao 20. A mistagogia é a explicação pedagógica dos ritos cristãos, o que significa cada parte do rito no sentido bíblico, pastoral, espiritual e ação litúrgica da igreja. É como uma catequese litúrgica. A missa é um dos principais cultos litúrgicos do cristianismo católico. Primeiramente era chamado de ceia, depois fração do pão, eucaristia, por causa do sacramento, e atualmente a chamamos de missa, por ser uma missão dada a todos os cristãos. A palavra missa significa missão. Une a missão de Cristo como Salvador e a missão nossa como continuadores da salvação de Cristo na história humana. Vamos agora falar sobre a história da missa. Apresentamos um breve relato da história da missa feita pelo nosso querido padre João Carlos de Almeida, o padre Joãozinho, que é cantor também, A primeira missa foi celebrada pelo próprio Cristo na última ceia. Isso aí entre aspas, tá? Então a gente abre aspas, a primeira missa foi celebrada pelo próprio Cristo na última ceia. Essa ceia era realizada todos os anos pelos judeus para comemorar a libertação do domínio egípcio. Jesus é o novo e definitivo libertador. Por isso, ele inaugura uma nova ceia, que hoje chamamos de missa. O essencial da missa é o que Jesus fez na última ceia, mas no decorrer dos anos foram acrescentados outros ritos e orações para melhor expressar o mistério pascal e possibilitar a participação ativa dos fiéis. Entretanto, essa participação nem sempre acontecera. No tempo dos apóstolos, a missa era chamada de fração do pão. A fração ou partilha acontecia dentro de uma refeição parecida com a última ceia de Jesus. Esse encontro ficou sendo conhecido como ágape, que significa refeição entre irmãos. O ágape acontecia no primeiro dia da semana, dia da ressurreição de Cristo. Por isso, esse dia será chamado domingo, que significa dia do Senhor. Aos poucos, a fração do pão foi sendo conhecida como Eucaristia, que significa agradecimento, ação de graças. Os cristãos entendiam a Eucaristia como a oferta de Cristo imolado ao Pai em agradecimento pela salvação. No tempo das perseguições, já existia uma celebração da palavra. Os cristãos cantavam, ouviam a palavra de Deus, faziam preces e recolhiam donativos para os mais necessitados. Já existe o presidente da celebração, que era o bispo, o diácono, que distribui o pão eucarístico aos ausentes, e os leitores. Tudo é muito familiar e espontâneo. Tudo acaba quando terminam as perseguições que o Império Romano promovia contra os cristãos. A Eucaristia não é mais celebrada em segredo e na simplicidade das catacumbas. Ganha os grandes templos, alia-se ao cerimonial dos reis, torna-se solene e menos familiar. São acrescentadas as procissões, outros cantos e algumas orações coletivas. Surgem diferentes modos, ritos de celebrar a Eucaristia. No Ocidente prevaleceu a liturgia romana. Durante a Idade Média, esta liturgia foi marcada por um forte individualismo. Muitos sacerdotes consideravam a missa como propriedade particular. A língua latina ficou sendo oficial na liturgia, apesar do povo não entendê-la. O altar, que inicialmente era uma mesa no meio da sala, foi sendo cada vez mais encostada na parede. O sacerdote celebrava a missa, o coral cantava belas canções e o povo rezava o terço.
Essa situação permaneceu até o Concílio de Trento, por volta de 1500. A partir daí, teve início um movimento para recuperar o verdadeiro sentido da missa, mas ainda existia muita resistência. Esse movimento ganhou grande impulso apenas no início desse século com o Papa Pio X e culminou com as mudanças introduzidas pelo Concílio Vaticano II, de 1962 a 1965. Ficou sendo conhecido como movimento litúrgico. Então, encerramos aí, fecha aspas, encerramos então esse pequeno histórico da missa, sobre a missa com o Padre Joãozinho, tá bom? Então, o nome do livro, que foi tirado então essa parte é Curso de Liturgia João Carlos de Almeida, edições Loyola, 10ª edição, ano de 2014, nas páginas 68 a 69, tá bom? Então agora a gente vai dar uma pausa e vamos fazer então um outro encontro, tá bom? E a gente vai falar a missa parte por parte, tá? Então fica aí, senão fica muito comprido o áudio, fica ruim para vocês ouvirem depois. Até o próximo encontro.